A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. E hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Cássia. A irmã Cássia vai nos contar um pouco da sua história. Ela começa dizendo assim: A paz do Senhor, eu me chamo Cássia e queria trazer a vocês um pouquinho do meu testemunho. Eu me congrego na Assembleia de Deus. Hoje, a minha vida é uma bênção, mas nem sempre foi assim. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, era bem pequena, quando Deus me chamou. Na minha cama, eu ouvia uma voz suave que me dizia: Um dia você me conhecerá e me servirá. Eu contava para minha mãe e para o meu pai, que nessa época tinham outra crença, da qual eu não quero falar muito. Mas eles me levaram para me apresentar ao líder da religião deles. Porém, o que aconteceu foi que o homem lá, que estava com o espírito no corpo, me expulsou. Ele disse que eu não era um deles e que não era a voz dos espíritos dele que estavam me chamando. Meu pai se aborreceu muito e nós voltamos para casa. À medida que eu crescia, meu pai foi ficando mais incomodado comigo. Ele me olhava de modo estranho. Não perdi a oportunidade de brigar comigo. Um dia, minha mãe e ele tiveram uma discussão séria e decidiram me mandar para a casa da minha avó. O meu pai estava me expulsando de casa e eu não tinha ainda nem 10 anos completos. Ali começou o meu sofrimento. Comecei a bolar de casa em casa. Eu passei um tempo na casa de uma tia, mas o marido dela pôs os olhos em mim. E ela me acusou de eu querer namorar com o marido dela. Mas, na verdade, era ele quem não perdia uma oportunidade de me perseguir pela casa, procurando me tocar. Então, ela me mandou para a casa de outra tia minha. Minha sorte é que minha família é grande e sempre tinha uma casa nova para eu ir morar, caso acontecesse algum problema, e sempre acontecia. Eu me sentia rejeitada. Me sentia como se tivesse uma doença contagiosa, uma leprosa, porque as pessoas ficavam me jogando de lá para cá. No entanto, eu pensava, mas eu tenho casa, eu tenho pai, eu tenho mãe, e eu chorava. Eu tinha pouca roupa, pouca coisa, e nem queria ter muito, porque de repente eu tinha que juntar tudo e ir embora, porque sempre dava algum problema aonde eu ia morar. Nas casas onde eu estava, tudo o que acontecia era culpa minha. Até mesmo quando havia uma briga na casa onde eu não tinha nada a ver, a culpa sempre acabava caindo sobre mim. Eu cuidava das crianças dos meus tios e se eu cometesse qualquer erro, se a criança chorasse por algo que não tinha nada a ver comigo, ainda assim a culpa era minha. Eu fazia todo o serviço da casa, procurava fazer tudo da melhor maneira possível, procurava servir, mas mesmo assim eu nunca conseguia agradar. Acho que no fundo, eu buscava que os meus parentes gostassem de mim, porque eu tinha carência e necessidade de amor e de afeto. Hoje eu entendo porque nunca dava certo. Porque toda a minha família servia a espíritos e eu não queria servir. Eu não me juntava com eles nessas ocasiões. Eu sentia que esses espíritos eram maus e eu tinha medo, então eu não queria conversa com aquelas coisas. Cansei de ver meus tios matando animais, bebendo sangue, etc. Uma noite eu estava na casa de uma tia minha e meus primos também. Um espírito pegou ela à meia-noite e ela ficou como uma doente, retardada, andando pela casa babando como um animal sem noção, fora de si. Meus primos começaram a chorar,
porque disseram que se aquele espírito não saísse logo dela, ela iria ficar daquela forma para sempre. Depois de muito choro, muito desespero, o marido dela chegou e resolveu a situação. Aquilo me deu mais medo ainda e pavor. Tive certeza de que eu não queria aquilo para a minha vida. Nessa época, eu já estava com quase 12 anos. Quando eu fiz mais ou menos 15 anos, me mudei para a casa de uma prima, mais velha, que morava perto de uma escola considerada boa. Então, me mandaram para lá, para eu terminar meus estudos numa escola melhor. Nessa época, eu tive um pouco de paz. Conheci uma menina, também mais velha que eu, na minha classe. Ela tinha 18 anos e se chamava Sara. Sentávamos perto uma da outra na sala de aula e ela sempre procurava me ajudar. Ela era muito legal comigo, mas eu reparei que havia outras meninas na classe mais descoladas, mais arrumadas, e eu até tive vontade de me aproximar delas, mas algo me disse para ficar perto da Sara. O tempo passou e a Sara começou a ir lá em casa e ficamos mais íntimas. Mas nesse tempo também eu comecei a ver coisas no meu quarto à noite. Via sombras, vozes, tinha pesadelos, coisas que vinham me perturbar. Uma madrugada eu acordei com uma mão me tocando e dizendo: "Você é minha, você é minha." Eu pulei da cama e passei o resto da noite no canto de uma parede sem conseguir me mexer, esperando o dia amanhecer. Me lembrei do espírito mau que entrou na minha tia e fiquei ali chorando, com medo dele me pegar também. Mais tarde, na escola, contei para Sara sobre o sofrimento que eu passei aquela noite, e ela me falou que eu tinha que orar para Jesus, porque o diabo queria destruir a minha vida. Na hora que ela falou o nome de Jesus, eu senti um calafrio e pedi para ela me falar mais. Eu não sabia de nada daquelas coisas e ela teve que explicar tudo. Então ela me disse que a humanidade pecou e Jesus morreu para salvar a humanidade de seus pecados. Ela me explicou da luta do diabo contra os homens. Ela me evangelizou. Então eu entendi por que a Sara era diferente das outras meninas. Ela não tinha unhas longas nem coloridas. A saia dela era a mais comprida da classe. Ela não se metia no meio da bagunça, nem falava palavrão. Ela era crente. Ela só não me perguntou se eu queria aceitar a Jesus, mas apenas disse que ia orar por mim. Pois bem, o tempo passou e eu lembro que a menina mais bonita e popular da classe teve que sair da escola porque engravidou. Também minha prima deu permissão para eu ir para a igreja da Sara. Essa minha prima não era tão fanática pela religião da família e o marido dela também não. Então me permitiram ir à igreja e eu comecei a gostar. Num dos cultos, a Sara me levou para frente e eu confessei o nome de Jesus. No momento, não entendi muito bem exatamente o que eu estava fazendo, mas ela disse que era o melhor para mim. Então, eu virei crente também. Era assim que eu entendia. Sara ficou numa alegria só e me prometeu que iria me ensinar a Bíblia e ia ser maravilhoso. Só que, às vezes, Deus tem planos que a gente não entende. Porque na semana seguinte, Sara saiu para ir à padaria comprar pão e foi atropelada por um carro e morreu. Foi uma tristeza muito grande para mim. E depois do velório dela, eu não fui mais para a igreja, porque naquele momento era a Sara quem era o meu alicerce. Ela era a irmã que eu nunca tive e minha vida voltou a ficar muito triste. Eu chorava na sala de aula com saudade dela. Quando terminou o ano,
Minha mãe pediu que eu voltasse para casa, porque meu pai também havia morrido de um mal súbito e ela precisava muito de mim. Pela morte do meu pai, eu não derramei uma só lágrima. E de volta à casa da minha mãe, percebi que ela havia evoluído. Agora ela era feiticeira. Lidava com pedras, bola de cristal, lia cartas, lançava mandigas, tudo junto e misturado. A princípio, eu não quis ficar na casa dela, mas ela estava mais velha, cansada e sozinha. Então eu fiquei. Porém, eu tinha que ver pessoas chegando, vindo se consultar com ela, encomendando trabalhos e ela recebendo uns trocados. Era triste. Não dava para saber quem estava enganando quem. À noite, eu não conseguia dormir. Eu via demônios que hoje eu sei que eram demônios. Havia uma mulher branca que andava pela casa da minha mãe à noite. Outras vezes eu via um homem negro e sujo, andava como um bêbado. Outra vez vi uma mulher gorda, esfarrapada, toda rasgada e suja, andando pela cozinha. Eu me tremia toda e me desesperava. Eu sentia que eles eram maus, os mesmos sentimentos que eu tinha quando era pequena. Eu sentia pena da minha mãe, mas eu não sabia o que fazer. Até que numa noite eu tive um sonho. E eu nunca sonhava. Eu mal conseguia dormir, quanto mais sonhar. Mas aquela noite eu dormi tão pesado que sonhei. E em meu sonho eu estava andando pela minha rua e uma mão enorme, branca, apontava numa certa direção e dizia: ali, é ali, a terceira rua, na casa da esquina. Depois eu via uma Bíblia muito grande, aberta, e alguém dizia: Salmo 46, Salmo 46, Salmo 46. Eu acordei nessa hora, e eram quase 4 horas da manhã. Eu não consegui mais dormir, e fiquei pensando no sonho. Eu disse: Jesus, eu não tenho Bíblia. Mas, assim que amanhecer, eu vou procurar esse lugar. E eu fui. Saí andando sem destino, tentando ver se eu conseguia encontrar algum lugar parecido ou familiar com o que eu tinha visto no meu sonho. Andei e nada. Andando mais um pouco, consegui chegar numa esquina onde tinha uma casa parecida com a que eu vi no meu sonho. Porém, a casa estava fechada e era uma casa para alugar. Fiquei triste, confusa e voltei para casa. 3 dias depois, me deu vontade de voltar lá novamente e eu fui. Quando cheguei, a casa da esquina, que antes estava para alugar, agora estava aberta. Era uma casa simples. Eu cheguei perto do portão, olhei para dentro e uma moça veio me atender. Ela usava uma saia até os pés, tinha cabelos longos e sorria muito. Ela era muito parecida com a Sara. Meu coração se alegrou, pois vi algo da Sara nela. Ela se aproximou e perguntou: pois não? E eu disse sem perder tempo: Jesus me mandou. Ela me olhou desconfiada, mas depois abriu um sorriso cheio de dentes e abriu o portão para mim. Eu soube então que era uma família de cristãos que havia se mudado para lá no dia anterior para abrir ali uma casa de oração. Eu conheci a mãe dela, que se chamava Júlia, era a irmã Júlia. A sua filha que me atendeu era a irmã Vanessa, e mais seu esposo e 2 irmãos menores, todos cristãos. Me ofereceram café com bolo, me contaram da ordem que receberam de Deus de mudar para aquele lugar, para orar por aquele povo, e eu contei o sonho e a terrível situação de minha mãe. Chorei muito também, falando com elas sobre isso, mas elas me consolaram e disseram
que iam entrar em batalha de oração e jejum pela minha vida e pela vida da minha mãe. Mas antes de eu sair, a irmã Júlia me deu uma Bíblia e disse: todas as noites, antes de dormir, leia este salmo. E abriu no Salmo 46 e começou a ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu chorei muito nessa hora e pensei, essa é a prova de que é Jesus quem está falando comigo. Depois eu passei a ir naquela casa todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde, para orar. Eles me ensinaram os louvores, a adoração, a jejuar, ou seja, falar com Deus, e também ler a Bíblia. Comecei a orar por minha mãe. Depois de 1 ano, aquela casa já contava com mais de 30 pessoas naquela oração. E todos oravam uns pelos outros. E eu parei de ver demônios em casa. Então, começou a acontecer algo estranho. Sempre que eu orava por minha mãe, eu sentia ânsia de vômitos e vomitava. Algumas vezes era só uma baba que eu cuspia, mas depois vieram coisas como ossos, asas de passarinhos, fios de linha, fios de cabelos longos e uma vez vieram tachinhas, pregos. Eu não sei como, não feri, não machuquei minha garganta, mas eu vomitava aquilo. A irmã Júlia dizia que era Deus libertando minha mãe através de mim. Realmente, com o tempo, as pessoas que procuravam minha mãe pararam de vir e diziam que as bruxarias dela não estavam funcionando mais e até mesmo faziam confusão na porta da nossa casa, pediam o dinheiro de volta. Isso fez minha mãe jogar um monte de tranqueiras no lixo. A bola de cristal foi a primeira delas. Depois, minha mãe começou a ficar muito só, pensativa, isolada. Um dia, depois do café, olhando pela janela, ela me perguntou: o que eu fiz da minha vida? Percebi que estava na hora de minha mãe conhecer a Jesus. Um dia, convidei a irmã Júlia para ir lá em casa. Então, qual não foi o meu assombro quando nós dobramos a esquina e eu já comecei a ouvir os gritos da minha mãe. Ela estava quebrando tudo dentro de casa. E quando nós nos aproximamos, ela apareceu na porta e começou a jogar na irmã Júlia tudo que tinha à mão dela. Copos, pratos, qualquer coisa que ela conseguisse achar. As pessoas saíam das casas para ver o que estava acontecendo e foi uma vergonha enorme. Minha mãe estava fora de si, falava com uma voz que eu não reconhecia. A irmã Júlia foi embora para que minha mãe pudesse se acalmar. Outras vezes eu tentei levar a irmã Júlia lá em casa, porém acontecia a mesma coisa. Numa certa ocasião, minha mãe do nada começou a passar mal.
e eu percebi que algum demônio iria tomar ela. De repente ela começou a se tremer e começou a reclamar, começou a falar palavrão e começou a dizer que não queria receber ninguém em casa. De repente ela começou a se jogar contra as paredes. Depois procurou uma faca, disse que iria se cortar. Depois ameaçou me matar. Eu não sabia o que fazer. Foi horrível. Logo depois eu vi pela janela a irmã Júlia passando na frente da nossa casa. Acho que ela vinha do mercado. Então eu entendi o motivo do desespero dos demônios da minha mãe. Entendi que minha mãe estava naquela religião há muitos anos, desde a sua infância, e que não iria ser tão fácil assim para que os demônios abandonassem aquele corpo. Quero deixar claro que nós nos preocupávamos com a minha mãe, porque algumas vezes ela ameaçava cortar os pulsos, ela pegava faca para ferir a si mesma, então nós tínhamos medo. Passamos mais algum tempo orando por ela, antes da irmã Júlia poder chegar até lá em casa. Então, uma vez, durante uma oração, o Senhor usou um irmão para dizer à irmã Júlia que ele estava quebrando as correntes e os cadeados das portas da minha casa e que ela poderia entrar. E fomos, com cuidado, bastante cautela e orando o tempo todo. Nos aproximamos da minha casa. Não ouvimos barulho algum. De repente, da janela, eu vi minha mãe entrando na sala. Ela vinha do quarto para a sala. Ela olhou para nós e disse: "Vamos entrar." Entramos, eu e a irmã Júlia. Ela ofereceu café a ela e foi fazer o café. Eu olhei para a irmã Júlia aliviada e disse: "Jesus é maravilhoso." Minha mãe fez o café, trouxe o café, tomamos o café e parecia que estava tudo bem. Ela conversou com a irmã Júlia por bastante tempo, contou sobre sua vida. E então, antes de ir embora, a irmã Júlia pediu para orar por minha mãe. E para meu espanto, minha mãe disse que sim. Pedimos que minha mãe fechasse os olhos e curvasse sua cabeça. Começamos a orar. Oramos por 1 minuto e de repente comecei a ouvir a minha mãe falando palavras com aquela voz esquisita com que ela costumava falar quando estava com demônios. Fiquei com medo, porém a irmã Júlia segurou a minha mão para me acalmar, como quem diz: "Está tudo bem, não se preocupe." Irmã Júlia continuou orando, e quanto a minha mãe começou a aumentar a voz. De princípio ela falava baixo aquelas palavras, depois ela começou a falar alto, de repente ela já estava gritando, só que a irmã Júlia continuou orando, não se espantou e não se intimidou. Ela disse para mim: "Não se preocupe, ele não irá tocar em nós." Então ela continuou orando e de repente aquele demônio começou a jogar minha mãe contra as paredes e eu comecei a chorar porque eu vi que ela estava se machucando. Então a irmã Júlia ordenou que ele se ajoelhasse. E então minha mãe se ajoelhou e colocou as mãos para trás e ficou ali, ajoelhada, diante da irmã Júlia, vociferando alguma coisa, ameaçando, dizendo que iria matá-la, dizendo que iria me matar, dizendo que ela não iria conseguir. Então, a irmã Júlia levantou a mão sobre a minha mãe e disse: "Demônio, saia dela, acabou a tua estadia nesse lugar, ela não é mais tua, ela é de Jesus, saia e não volte mais." Nessa hora, minha mãe caiu desmaiada no chão. E a irmã Júlia me disse para deixá-la lá, porque o Senhor a estava limpando e a estava purificando e trabalhando na vida dela. Então, nós a deixamos lá por algum tempo. Quando minha mãe finalmente acordou, foi chorando, pedindo oração, pedindo que Jesus entrasse em sua vida. Mas eu não sentia mais angústia nela, não sentia mais o desespero, somente muito arrependimento. E nós oramos por ela.
A irmã Júlia orou por ela e entregou sua vida a Jesus. Minha mãe finalmente confessou o nome de Jesus. E então eu consegui sentir paz dentro do nosso lar e glorifiquei muito ao meu Senhor. E esse é apenas um dos testemunhos de libertação que eu tenho para contar, porque eu entendi que Deus escolheu a minha vida para trabalhar na vida da minha família, porque através da minha vida, glória a Jesus por isso, Ele já salvou a minha mãe, 2 tias minhas e mais 2 primos meus, pessoas que antigamente viviam mergulhadas na feitiçaria, no mundo das trevas, mas o Senhor as trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você estiver orando por alguém, não desista, não entristeça. O Senhor, Ele tem uma hora para fazer toda a obra. No caso da minha mãe, foram anos de oração, mas o Senhor a libertou. Então continue em oração, que esse testemunho sirva para edificar a sua fé. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém?